Olá, o Pauta Aberta está no ar, hoje quinta-feira, 28 de maio. Ficamos juntos na próxima 1 hora. Prazer estar com você mais uma vez aqui neste programa. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado para você que está nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, através da live do nosso Facebook, do nosso YouTube e também lembrando que nós temos o aplicativo da TV Evangelizar, que fica super fácil você nos acompanhar também. Mas a gente começa o programa de hoje falando que os reservatórios hídricos do nosso país estão apresentando níveis baixos em épocas do ano que normalmente eles deveriam estar cheios. Isso até é uma certa contradição, porque o Brasil é considerado uma potência hídrica. O governo do estado do Paraná ontem anunciou medidas drásticas para combater a falta de chuvas e a estiagem no nosso estado, porque aqui a estiagem é a pior dos últimos 30 anos. E só para vocês terem uma ideia da situação que está no Paraná, as chuvas elas só vão normalizar os nossos reservatórios a partir do mês de setembro. Acompanhe na reportagem. Autoridades do governo do Paraná e instituições do estado concederam entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27 de maio, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para tratar da crise hídrica no Paraná. No começo de maio, o estado decretou situação de emergência hídrica por 180 dias. O texto dá respaldo às empresas que atuam no Paraná para tomar medidas de racionamento para equilibrar a distribuição entre consumidores e regiões. Márcio Nunes, secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, explicou a atual situação do Paraná. Os meses de maio, junho, julho e agosto, que são os meses que estão vindo, são meses que, habitualmente, pelas médias históricas, geralmente chove menos. É a época que menos chove no Paraná, as chuvas devendo retornar no mês de setembro. Então, nós estamos falando aqui de uma situação grave, gravíssima. Eduardo Alvim Leite, diretor superintendente do CIMEPAR, explicou como as mudanças climáticas têm afetado o Paraná. Vamos olhar para frente e nos diz as previsões climáticas. E essas previsões apontam para uma chuva abaixo do normal nessa estação do inverno e dentro da normalidade na estação da primavera. Isso não impõe uma recuperação, não traduz em uma recuperação rápida desse estado de estiagem. Nós devemos ter uma dificuldade de recuperação do estado da estiagem, primeiramente porque chove menos no inverno e, além de tudo, existe um sinal de chuva abaixo do normal. Tom Luiz da Costa Souza, presidente do Instituto Água e Terra, falou sobre as políticas públicas adotadas pela entidade para contribuir com o enfrentamento à crise hídrica. Dentro das ações de saneamento ambiental, nós poderíamos destacar, por exemplo, a questão da gestão da drenagem urbana. Nós fazemos muitas ações de drenagem urbana, especialmente no noroeste do estado, onde, eu falo no noroeste porque lá é muito mais grave o problema. No entanto, todas as regiões do estado estão sujeitas a processos erosivos e se a drenagem urbana for mal feita, nós certamente vamos assorear nossos rios, vamos assorear nossos mananciais e isso vai comprometer a quantidade e qualidade. Esse binômio, quantidade e qualidade, é o nosso desafio, porque nós podemos inclusive ter a quantidade de água sendo diminuída em função de uma má qualidade. Então, se nós deixarmos resíduos sólidos, por exemplo, se nós deixarmos efluentes industriais serem jogados sem nenhum controle dentro dos nossos mananciais, nós vamos ter uma redução da nossa disponibilidade em função da qualidade. Se não houver esse cuidado, nós vamos ter certamente problemas. Ricardo Rodrigues, gerente de operações da Copel, explicou os efeitos da estiagem na geração de energia. Particularmente no Rio Iguaçu, nós temos 3 usinas que são de concessão da Copel e mais 3 outras usinas instaladas ali, compondo 2 reservatórios de acumulação que tem capacidade de armazenar a maior parte da água da capacidade da bacia, sendo um deles de Foz do Areia, que é da Copel, é o primeiro da calha do Rio Iguaçu. Destacando que a bacia do Rio Iguaçu é responsável hoje por 51% do armazenamento na região sul
E a usina de Foz do Areia hoje conta com apenas cerca de 16% da sua capacidade de armazenamento total. Júlio Gonchorowski, diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, falou sobre a estrutura da empresa e como a companhia está lidando com a crise hídrica. A estiagem é enorme e é séria. E a estiagem é o problema e pouco podemos fazer para mudar isso, para ter chuvas. Então, a consequência é a falta d'água e somente o esforço conjunto de todos, Estado, empresas e sociedade, pode reverter essa situação. Márcio Nunes ainda lembrou que a falta d'água afeta também os pequenos municípios. A gente sempre vê o problema do abastecimento de água na grande cidade, né? Aqui em Curitiba, região metropolitana, mas lembrar que nós temos um problema gravíssimo nas comunidades rurais. E o governo do estado já tem um programa, que é o Programa Água no Campo, que atende mais ou menos 100 comunidades rurais por ano com perfuração de poços artesianos. Trabalho, inclusive, em conjunto com a Sanepar. E o governo, como percebeu que nós teríamos esse problema, também fez um programa que adquiriu 50 caminhões-pipa para poder fornecer para os municípios, para atender essa questão de disponibilidade de água, principalmente nas comunidades e, às vezes, numa propriedade individual, que lá na zona rural não tem água e a gente tem que disponibilizar. Depois das apresentações, as autoridades responderam às perguntas da imprensa. O rodízio e as principais medidas adotadas para o enfrentamento foram os temas abordados. Para cada cidade, para cada região, para cada manancial de abastecimento é uma estratégia. Ela está mais dura na região metropolitana, na região leste do estado, né? Pelo porte da cidade, tantos habitantes, todo um sistema tão complexo e por estarmos tão perto das nascentes. Então, as estratégias são, como se pode ver no nosso modelo, primeiro, transparência na informação para que todos saibam exatamente a situação que está praticamente dia a dia. O rodízio nessa proporção de 1:4, que garante melhor qualidade de abastecimento e nos dá mais segurança à manutenção do nosso sistema. A opção dos fontes alternativas, cavas, pedreira, transposição de rios, todo o arsenal que for possível para trazer mais água para o sistema. Mas, como eu falei anteriormente, essa é uma parte. Desperdício de água, as pessoas não se conscientizarem que tem que economizar, e tem que ver se isso está dando certo. Por isso a gente quer trazer a transparência de dizer, está funcionando ou não está funcionando. Se a seca, a estiagem for pior ainda, vamos informar igualmente. Se ela for melhor, vamos informar. Mas tenho certeza que até setembro, início de outubro, não teremos tempos fáceis. E olha só, Rafa, além do Paraná, os outros 2 estados do sul do Brasil também estão passando por essa situação. Para você ter uma ideia, aí no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 386 já decretaram situação de emergência. É uma situação muito complicada, é uma cena que também choca muito, que chamou muito a atenção, que está viralizando nas redes sociais. São fotos, Patrícia, e imagens do Rio Paraná, que divide o Brasil com o Paraguai. Principalmente na região da fronteira de Foz do Iguaçu, ele passa embaixo, vamos dizer, da ponte da amizade. É muito impressionante a cena das pessoas atravessando a fronteira a pé. Quer dizer, então realmente é uma situação muito complicada. Então os estados do sul, principalmente o Paraná, o rodízio de águas deve continuar aí por pelo menos mais 30 dias. E a gente precisa fazer a nossa parte aí nesse contexto, economizar água. Né, Rafa? É isso aí. Vamos lá, então. E quem tem visão monocular passa por muitas limitações, só que em algumas cidades brasileiras, a pessoa não é reconhecida como deficiente visual. Só que essa boa notícia aí é que essa realidade está mudando. Confira. Uma condição limitante. A visão monocular é caracterizada pela cegueira de um dos olhos em decorrência de um acidente ou de nascença. Caso do Ednilson, que desde criança sabe o quanto o problema é desafiador. Uma criança com 6 ou 7 anos, e aí a gente fez uma consulta com um médico oftalmo e ele foi muito duro na época de falar assim, você não pode mais andar nem de bicicleta e não pode nem jogar futebol, porque você pode ficar cego e aí não tem o que fazer. Então, na época, eu lembro que eu tive muito apoio dos meus pais nesse sentido, né? Que eles sempre me incentivaram para buscar e para superar essa dificuldade, né?
Então, lá com essa idade, a gente já houve um trauma, assim, mas que com o decorrer, né, com o apoio da família, que foi fundamental, a gente acaba superando e encontrando novos caminhos também, né, para poder superar, né? Em vários estados já existem leis que classificam a visão monocular como deficiência visual. O Paraná é um deles. Mesmo assim, quem tem essa condição encontra muitas barreiras. Agora, a luta é para que os municípios também aprovem essa lei. O Ednilson abraçou essa luta. Ele é o idealizador de um projeto de lei que reconhece a deficiência na cidade de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Uma forma de garantir os direitos de quem tem a doença. Teve uma moça, né, em Ponta Grossa que ela foi estacionar na vaga e tinha a credencial tudo e ela sofreu violência, sabe? A pessoa bateu nela, né? Então ela teve que entrar, e ela era advogada, sabe? Então ela entrou com processo contra a pessoa e entrou com processo contra o próprio estabelecimento também, que não deu o devido cuidado, né? O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores e a lei já foi sancionada pelo prefeito. Campo Largo é a segunda cidade paranaense onde a lei entrou em vigor. A primeira foi Terra Rica, no noroeste do estado. Uma conquista que vai mudar a vida de muita gente. Uma primeira grande conquista e que a gente acabou sendo reconhecido é que lá em 2009 foi o direito a participar de concurso público nas cotas dos deficientes. Até então a gente não tinha. Também a nível estadual teria aquela isenção do IPVA. Existe, por exemplo, também alguns benefícios conforme a renda, a isenção até do transporte público, né? Que também as pessoas podem estar pleiteando, né? Podem estar conseguindo. E aí, cada pessoa no seu município tem que procurar quais são os programas que as pessoas com deficiência estão inscritas, né? E em meio à pandemia do coronavírus, os setores de infraestrutura e agricultura continuam a todo vapor, movimentando a economia. O Brasil continua atraindo investimento estrangeiro, mesmo durante a pandemia. Um exemplo é a renovação do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista, que vai garantir 6 bilhões de reais em investimentos, além de gerar 10 mil empregos. Temos conversado com o empresariado, temos conversado com os investidores e a gente percebe realmente o interesse em manter os investimentos no Brasil, pela dimensão, pelo mercado consumidor, pela qualidade dos ativos, pela sofisticação da estruturação dos projetos. Segundo o ministro Tarcísio, a pandemia não parou o setor logístico do país. Todos os modais estão recebendo apoio do governo para se manter saudáveis nesse período, principalmente o setor aéreo. Eles estão confiando, então, na tomada de dinheiro, na linha de capital disponível pelo BNDES. Eles estão já trabalhando para cumprir os requisitos para pegar essa linha de crédito e essa linha vai ser importante para as demais companhias. Já na agricultura, protocolos foram criados para os frigoríficos de aves e suínos, possíveis locais de transmissão do vírus. Para reforçar a segurança sanitária, os funcionários dos estabelecimentos serão vacinados a partir de junho contra a gripe. Nós tivemos, num primeiro momento, 5 frigoríficos fechados, muitos desses já foram reabertos, outros foram fechados para adequação, mas eles estão funcionando satisfatoriamente. Hoje, por Covid, nós temos apenas 2 frigoríficos fechados, um em Pernambuco e um em Santa Catarina, que deve abrir até o final dessa semana. Portanto, fazendo com que a produção de proteína animal no Brasil esteja funcionando perfeitamente. E o governo federal lançou uma política que incentiva o uso de bioinsumos pelos agricultores. E o produtor que quiser apostar nesta agricultura sustentável vai contar com linhas de crédito especiais. Fazer o controle de pragas com insumos naturais ou adubar a terra com fungos, bactérias e orgânicos. Essas bactérias vão estimular as raízes, no caso da cultura que estou plantado, para que elas desenvolvam mais. Com isso, evidentemente, ela vai aumentar a produtividade. Esses são os chamados insumos biológicos utilizados no agronegócio e que agora ganham um novo impulso. O Programa Nacional de Bioinsumos, lançado nesta quarta-feira, vai incentivar pesquisas, registros e a produção nacional desses fertilizantes e defensivos
nocivos, acabando com a dependência dos químicos, que agridem o meio ambiente e ainda são importados. Criar um ambiente regulatório favorável para que as indústrias possam avançar nas suas pesquisas, se existem estimulados a avançar nas suas pesquisas, que o registro possa sair mais rápido. E além de garantir o selo de agricultura sustentável, com um mínimo de agressão ao meio ambiente, permite ainda aumentar a produtividade e garantir alimentos mais saudáveis na mesa do consumidor. Que a gente possa continuar cada vez mais fazendo isso com excelência e também levando cada vez mais produtos de qualidade para a mesa dos brasileiros e para a mesa de todo o mundo que acredita e importa produtos do Brasil. E o governo federal apresentou novas medidas ao combate ao coronavírus em todo o país. Acompanhe. Segundo o Ministério da Saúde, serão contratados temporariamente cerca de 5.100 profissionais de saúde para ajudar no combate à doença em todo o Brasil. São médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Outra preocupação do governo é a baixa taxa de imunização contra a gripe. Segundo o Ministério, apenas 62% do público-alvo foi vacinado. Tanto os estados quanto os municípios devem envidar esforços nesse momento de fazer essa vacina nesse público-alvo, utilizando todas as medidas já divulgadas pelo Ministério da Saúde a fim de evitar aglomerações. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, destacou a habilitação de mais de 6.340 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 em todo o país, incluindo leitos específicos para o tratamento de indígenas. O governo está inaugurando o Hospital Newton Lins, em Manaus, com uma ala exclusiva de 53 leitos de atendimento para pacientes indígenas. Já o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destacou a produção de ventiladores pulmonares com tecnologia 100% nacional e a continuidade das pesquisas com medicamentos para tratar a Covid-19. Nós continuamos com os testes clínicos, né, na nitazoxanida. E temos outros testes também em andamento. Eu estou falando nessa nitazoxanida, que é, vamos dizer assim, a fruta que está mais baixa. E o governo de São Paulo anunciou mudanças no isolamento social. As medidas começaram há 9 semanas. A cidade que estiver na fase 1 vermelha, mais restrita, precisa manter a quarentena como está. Apenas estabelecimentos essenciais funcionam. Esse vai ser o caso das cidades da Baixada Santista e também da região metropolitana, tirando a capital. Na fase 2, laranja, que é o caso aqui da cidade de São Paulo, os prefeitos poderão publicar decretos para a reabertura de serviços de imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, atividades de comércio e também shoppings, todos com restrições de fluxo de pessoas. Algumas regiões, como as das cidades de Bauru e Presidente Prudente no interior, já estarão na fase 3, fase amarela, a partir da próxima semana e terão flexibilidade também para outros setores, que incluem bares, restaurantes e salões de beleza. Também existem as fases 4 verde, com abertura ainda maior e com a inclusão de academias, e a fase 5 azul, que é a fase normal controlado, onde todos os setores operam, mas com medidas de distanciamento e de higiene. Mas, por enquanto, nenhuma região está nessas duas últimas fases. Uma pesquisa mostrou um dado curioso e interessante que chama a atenção no nosso país. É que 50 milhões de brasileiros, acreditem, não têm acesso à internet. Vamos entender na reportagem. O isolamento social tem feito muitos brasileiros dependerem ainda mais da internet, seja para o trabalho, o estudo ou como meio de acesso ao auxílio do governo. Mas 20 milhões de domicílios no país ainda não têm conexão com a rede mundial de computadores. A falta de acesso à internet em algumas regiões menos favorecidas, em áreas rurais e remotas, e também o uso que se faz exclusivo do celular para acessar a internet, sobretudo nas classes D e E, evidenciam ainda mais as desigualdades que ainda persistem no país. O computador perdeu espaço e está em apenas 39% das casas brasileiras, especialmente nas classes A e B.
O celular é o dispositivo mais usado para acessar a internet no país. Nas áreas rurais e entre as classes D e E, a maioria dos usuários acessa a rede apenas pelo smartphone. Os mais jovens e os idosos também estão entre os que navegam apenas pelo celular. As pessoas a partir de 60 anos fazem parte da faixa etária com menos acesso à internet. Apenas 39% se conectam à rede. Para muitos, a falta de habilidades para lidar com as tecnologias digitais ainda é uma barreira. Edson até tem celular, mas evita ao máximo usar o aparelho. Eu não gosto de celular. Eu gosto de ler um livro, estou lendo um livro, agora que eu aprendi com a minha esposa, que eu não gostava de ler. E eu gosto de sossego, não gosto de celular, de internet. Eu não me ligo nessas coisas. Mas para eles, né? Para ele, para minha esposa que trabalha, meu filho, outro meu filho, que precisa da internet. E eu acho que não tenho necessidade de internet. É o meu costume. O descarte de máscaras e produtos infectados pela Covid-19 precisa ser feito de forma correta, de forma adequada. Isto porque a doença é altamente contagiosa. Quem tem mais informações, traz mais informações ao vivo para a gente é a Riana Carvalho. Olá, Riana. Olá, Patrícia. Olá, você que está em casa nos assistindo. Patrícia, é exatamente isso. Além da importância de prevenir o novo coronavírus, é muito importante também descartar corretamente máscaras e luvas. E quem traz mais informações sobre o descarte correto destes materiais é o Maurici Cauano, coordenador de sustentabilidade da FIEP. Maurici, bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo. Conta pra gente, Maurici, qual que é a importância de descartar corretamente esses materiais? Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a importância está realmente no que a gente tem discutido no dia a dia, que é realmente evitar a contaminação das pessoas, principalmente aquelas pessoas que manipulam esses resíduos que estão sendo gerados agora nesse tempo de pandemia. Por quanto tempo o vírus ele fica nestes materiais? Bom, existe vários estudos, várias indicações. O tempo de vida depende muito do tipo de material, mas uma indicação que tem sido feita é referente a em torno de 48 horas, tá? Algo às vezes mais, às vezes menos materiais. Mas o tempo de 48 horas é um tempo que realmente a gente tem que observar, principalmente para tomar cuidados referente realmente à vida do vírus e à possibilidade de contaminação das pessoas. Maurici, para quem está nos assistindo, vamos dar algumas dicas desse descarte correto, como deve ser feito? Bom, o descarte, primeiramente eu vou falar assim como não deve ser feito. Eu não posso descartar essas máscaras, os lenços que eu estou usando ou luvas na rua, tá? Não posso descartar de maneira inadequada. O ideal é realmente que eu faça um descarte correto da seguinte maneira. Então, as máscaras, por exemplo, ao retirar elas com todo cuidado, por exemplo, em casa, eu tenho que descartar elas em um saco plástico, semelhante a esse que eu tenho na minha mão, tá? E fazendo a descarte com o tempo, não encher o saquinho totalmente, em torno de 2/3. Após esse enchimento, amarrar o saquinho e descartar ele no lixo comum, no lixo orgânico, né? Preferencialmente no lixinho do banheiro, tá? Se no meu lixinho do banheiro já tiver uma segunda sacola, semelhante a essa branca, tá? Ao final, quando eu for descartar o lixo do banheiro com a sacolinha, com as máscaras, é importante eu esborrifar um pouquinho uma solução de hipoclorito de sódio, tá? E amarrar esse segundo saco. É importante também nesse segundo saquinho eu colocar algum tipo de identificação, por exemplo, como máscaras usadas, né? Ou lenços contaminados, enfim. E esse lixo, por ser um lixo do banheiro, ele tem que ser realmente destinado para coleta pública. Eu não posso, de maneira alguma, descartar essas máscaras no material reciclável. Vamos falar dos catadores de recicláveis, que eles podem ter contato com esse lixo e podem ser infectados com o vírus. Quais as dicas para essas pessoas não se infectarem? Bom, primeiramente, isso que eu falei. Primeiramente, eu não posso descartar no material reciclável. Essas máscaras não podem chegar para eles. Mas, infelizmente, a gente tem notícias que estão chegando, né? Algumas máscaras, né, em função do descarte irregular. Então, o pessoal que trabalha com a parte da reciclagem, é importante usar os EPIs, né, como máscaras, luvas, que normalmente já usam agora muito mais, né, mais cuidado na questão das máscaras. O material que chega, se notar realmente que tem algum tipo de material com potencial de contaminação, como as máscaras, é importante deixar o material também de uma quarentena, em torno de 48 horas, aí sim para começar a fazer o processamento, tá? Mas todo esse cuidado que a gente observa referente à questão do usar as máscaras, ou no caso deles usar os EPIs, álcool gel, a higiene realmente, evitar de tocar os olhos, esses são os cuidados básicos
que eles principalmente devem ter no seu dia a dia do trabalho. Então, Maurício, vamos reforçar mais uma vez a questão do descarte correto nesses lixinhos. Vamos falar para quem está em casa nos assistindo. Então, as máscaras, ao retirar os lenços e colocar num saquinho plástico bastante resistente e não encher totalmente, encher em torno de 2/3, porque isso, né, para evitar de estourar. Descartar no lixo do banheiro. Se no meu lixinho do banheiro tiver um saco, né, um segundo saquinho, ao fechar o saco, esborrifar uma solução de hipoclorito de sódio, amarrar esse segundo saco. Essa questão dos 2 sacos é uma dupla segurança, tá? Porque garante realmente que as pessoas que vão manipular esses resíduos, quer seja, por exemplo, na própria residência, no meu condomínio, ou, por exemplo, o pessoal que trabalha com a limpeza pública, eles vão ter mais segurança ao manusear. Acho que é importante destacar também um outro local que está gerando um pouquinho mais de máscara, que são os comércios. Então, em função de eu acessar o comércio, eu preciso usar máscaras, e também eu vou ter alguns momentos no descarte de máscaras e talvez um volume bastante alto. Então, esses estabelecimentos também têm que estabelecer procedimentos semelhantes a esses para que realmente as máscaras sejam destinadas para o aterro sanitário. Maurício, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, é necessário sim se cuidar do novo coronavírus, mas o descarte correto desses materiais deve acontecer para evitar a disseminação ainda mais do vírus. Voltamos ao estúdio, você, Patrícia e Rafael. Obrigada, Riana. E agora nós vamos falar de um gesto de solidariedade que vem da região da cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana aqui de Curitiba. É que para ajudar famílias carentes, uma instituição doou alimentos e itens de higiene. Pensando no futuro das crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, o Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro, localizado em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, foi criado para acolher e prepará-los com princípios, formação e educação. Crianças, né, de 4 anos, 5 anos até 13, 14, 15 anos nós temos, né, adolescentes também fazem parte. Então, atividade como música e outras aulas, isso aqui. Então, todas essas atividades que desenvolvidas, né, em prol das crianças, preparando para o futuro deles mesmos. Logo após a pandemia do novo coronavírus, a instituição se viu obrigada a fazer uma pausa nas atividades. Porém, pensando nas famílias desassistidas, uma ação em parceria com a Fundação Banco do Brasil foi colocada em prática. Nós conseguimos 500 cestas básicas que estamos distribuindo a partir de hoje para as nossas famílias atendidas aqui do Centro de Amparo. A cesta básica e o kit de higiene se fazem necessários neste momento de pandemia. A ajuda vem em boa hora, mas por trás dessa ação existe a parte mais importante, o amparo de mãos amigas. A gente pede que as pessoas continuem doando, né? Continuem buscando esse traço de solidariedade, né? Eu agradeço de coração as pessoas que estão ajudando, porque é muito bom. Porque na hora que a gente mais precisa, a gente vê onde a gente pode contar e graças a Deus veio uma cesta para nos ajudar. Assim como a Kelly Cristina, Rosenilda Chassotti também é grata e reforça que toda ajuda deve ser compartilhada. Eu posso estar compartilhando aqui com a minha mãe, com meu pai, né? Porque daí se eu ganho eu não vou ficar estocando, né? Eu vou ajudar meu pai e minha filha, que meu pai é viúvo, então eu vou ajudar ele também. Tudo que a gente ganha é bem-vindo, graças a Deus. Eu ergo as mãos para o céu. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, se gerou a necessidade de informação pela doença. Neste cenário, surgiram aí as fake news, misturadas com alguns exageros na informação e uma preocupação com o jornalismo sensacionalista. Para abordar este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor Rodolfo Stanque. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rafael. Rodolfo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, Rodolfo, a gente mesmo aqui no mundo, a gente no meio jornalístico, e também as pessoas às vezes falam muito, esse programa é sensacionalista, essa reportagem é sensacionalista. Eu até peguei no dicionário, até para a gente ver o que está dizendo, né? Que o sensacionalismo, ele significa uso, feito e divulgação de notícias exageradas, que causem sensação, que choquem o público, sem nenhuma preocupação com a verdade. Mas, Rodolfo, é engraçado, ao mesmo tempo que as pessoas, às vezes, no Brasil principalmente, criticam muito o sensacionalismo, tem muita gente que busca esse tipo de informação. De onde vem, será, essa vertente toda?
Olha, vem um pouco da natureza que a gente tem de consumir histórias, né? Então a gente consome essas histórias e precisa se envolver com elas. Então, quando eu vou contar que eu vi um acidente de rua, por exemplo, eu vi uma pessoa, um acidente, de repente é só um grupo de pessoas ali que o carro bateu, mas quando você vai narrar isso para alguém, você precisa dar algum tipo de intensidade para a pessoa se envolver com aquilo que ela está dizendo. Então, o sensacionalismo é esse momento que você decide narrar esse acidente que você viu ali, o carro batendo, e você diz, nossa, foi uma coisa incrível, aquele acidente. Parece que você está narrando aquilo com muito mais densidade e com muito mais intensidade do que aconteceu de verdade, assim. Então, sensacionalismo é muito essa arte de dramatizar um fato, assim. E eu usei a expressão arte porque, de fato, em alguns momentos isso é interessante, né? É divertido, a gente consegue fazer, a gente consegue se entreter consumindo esse tipo de então informação. nem sempre o sensacionalismo é negativo, é isso? Eu acho que ele tem um lado que a gente pode ir para o lado do entretenimento. Assim. Então, por exemplo, reality show é muito sensacionalista, mas ele tem um fim maior que não é o da pessoa se informar. É o da pessoa se entreter enquanto está assistindo, porque é diversão, assim. O que acontece que é muito drástico é quando o jornalismo ele passa por uma camada, passa a utilizar uma camada de sensacionalismo. E aí, por exemplo, um fato que teria muitos contornos para ser trágico, difícil, ele é explorado como se fosse diversão, né? Então, o sensacionalismo cria esse problema, assim. E aí ele causa mais revolta do que deveria, ele pode ter consequências para as vidas das pessoas que estão envolvidas. Então, isso é muito, muito sério, assim, né? Então, eu acho a gente pode dizer que nesse momento aí de pandemia, as mídias têm se aproveitado aí de usar do sensacionalismo? Eu até acho que as mídias têm usado pouco, em alguma medida, a dramatização dos fatos, né? Agora a gente tem visto uma mudança sensível na cobertura jornalística, tirando os números e mostrando o rosto das pessoas que morreram, o rosto das pessoas contaminadas, mostrando as histórias das pessoas, né? Isso é uma técnica de dramatização para que a gente se envolva mais, né? Então você está atribuindo algum tipo de sensação ali. Quando que isso é problemático? Quando você começa a exagerar demais, assim, quando você começa a filmar os corpos das pessoas no hospital, quando aquele... sofrimento exagerado. Sofrimento exagerado, exatamente. Então eu acho que ele pode nos servir, esse processo de dramatização, né, de construir essa sensação, mas ele tem esse problema de você, às vezes, exagerar e aí criar um sentimento muito ruim, porque você está vendo aquilo, você está criando angústia nas pessoas e está divergindo para o fato que deveria ser uma informação para ela ser levada a sério e ela está, enfim, consumindo aquilo como se fosse diversão. Tá certo. Rodolfo, até a Patrícia entrou nesse campo espinhoso que é da fake news, eu vou entrar um pouco mais, que é a questão da internet, né? Hoje em dia a gente... Claro, acho que a internet ela veio realmente para democratizar a informação, todo mundo tem informação muito fácil, mas porém a gente observa hoje que o acesso das pessoas também a essa informação tornam essas pessoas, às vezes, não sei se você concorda comigo, um pouco sensacionalistas. Às vezes pegam um trechinho, exemplo, do que o Rodolfo falou aqui agora e transformam aquilo numa notícia, enfim, acabam com a pessoa, até com a 10ª geração. O que você atribui esse novo momento aí da comunicação às pessoas exagerando realmente, né, e crucificando as outras pessoas de uma forma assim desmedida? Vou só dar um exemplo, um caso que é bem famoso, né? A gente tem na década de 30 a popularidade no mundo inteiro da foto do monstro do Lago Ness, né? Não sei, aquela foto que a gente conhece e tal. Aquilo é uma fake news. Já daquela época, porque era um submarino de brinquedo que alguém fotografou e tal e transformou aquilo numa fake news. O que acontece hoje, que a expressão fake news ela se popularizou muito mais, que é uma coisa que sempre existiu no jornalismo, assim, ou seja, notícias falsas, né? É que hoje a gente tem pessoas produzindo conteúdo com a intenção de ser falsa num ambiente em que todo mundo consome conteúdo, assim, né? Então, por exemplo, eu vou imaginar uma rede social como o Facebook. Você tem um grupo de jornalistas sérios produzindo conteúdo, como no caso da TV Evangelizar, e junto você tem lá um usuário que produz notícias falsas junto. E aí no Facebook parece que as duas fontes de informação são confiáveis, as duas fontes de informação chegam... Às vezes, isso, fake news. exatamente, né? E ela tem o mesmo peso de informação. Então isso é uma coisa muito chocante, porque as pessoas não conseguem diferenciar o que é informação confiável do que não é, assim. E aí isso tem muito a ver com jornalismo profissional, né? Se você não faz jornalismo profissional,
talvez a tua capacidade de atribuir confiança, ou seja, se você está consumindo uma informação que não é jornalismo, você não tem metodologia e a fonte não é confiável. As pessoas passam para frente isso, né? Consomem-se, passam para frente como verdade. E, professor, com esse nível todo de informação das mídias, hoje das mídias digitais, de certa forma, muita fake news também, as mídias tradicionais ganharam força nesse momento? Olha, eu diria que não, né? A gente tem um Mas foco... a nível, assim, falando em credibilidade, que é a informação de credibilidade, porque quando tu compete aí com as mídias digitais, com tanta fake news, né? Então a pessoa daqui a pouco tem que se voltar às mídias tradicionais em busca de uma informação verdadeira. A gente tem muito essa discussão no jornalismo, por exemplo, com essa quantidade enorme, quer dizer, a internet possibilita que a gente leia de tudo, sobre tudo, encontre pessoas que pensam igual a gente, e aí, por exemplo, uma informação que ela é de responsabilidade, ela acaba sendo uma informação que não nos agrada. Então, a gente resolve não passar aquela informação em específico para frente. Então, o que acontece com o jornalismo, né? Eu tenho a impressão que ele se torna mais necessário. Né? Ainda que ele esteja hoje sob muito ataque, justamente porque tem gente que propaga fake news de modo muito intenso, ele é muito necessário porque é ele que dá a balança entre o que está acontecendo de verdade e o que não está acontecendo de verdade, enfim, e o que é propagado por interesses de terceiros, assim, seja interesses políticos, financeiros ou pessoais. Né? A gente tem muita informação. Tá certo. Rodolfo, rapidamente, infelizmente está encerrando a nossa entrevista. Para quem está em casa, consome muito internet, está muito na internet, quais são assim pequenas dicas para a pessoa diferenciar fake news ou talvez até dessa questão aí desse sensacionalismo e da veracidade mesmo? Eu falo muito do instinto de insegurança, né? Você tem que duvidar de tudo que você lê, então você tem que naturalmente pensar na insegurança para você ser inseguro, mas eu acho que você deve checar tudo aquilo que recebe para você, né? Então a dica mais importante eu acho é encontrar uma fonte de confiança para você consumir. Então, não dá para receber notícia do WhatsApp sem ver se ela foi publicada em algum lugar bastante confiável. Assim. Então, eu recomendaria uma coisa que é chata, mas dar um Google na notícia para ver se ela foi publicada ou não e se ela merece ser repassada para frente. Essa é a dica fundamental. Tá certo, então. A gente adoraria ficar conversando mais tempo, só que não dá, com o Rodolfo Stank, que é um professor e veio falar para a gente sobre sensacionalismo dentro do jornalismo e outras fontes também. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, professor. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Você vai ver agora uma iniciativa que, apesar da distância, aproximou alunos e professores. Eles encontraram uma forma para enfrentarem juntos o isolamento social. Faz 60 dias que as salas de aula estão assim, completamente vazias. Alunos e professores agora estão em casa, tentando reinventar as formas de ensinar e aprender. Mesmo assim, o carinho e o comprometimento construídos aqui dentro continuam lá fora. Quando completou um mês sem aulas presenciais, foram os professores que surpreenderam os alunos. Eles prepararam um vídeo onde cada um cantou da sua casa uma música que fala de amor e saudade. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Ao completar 2 meses sem a antiga rotina, os alunos do ensino médio resolveram retribuir o carinho e expressar toda a gratidão aos mestres. Agradecemos por todo o esforço, disponibilidade e auxílio, não só nesse momento difícil, mas em toda a nossa jornada. Somos gratos por transmitirem alegria e sabedoria em todos os nossos encontros. Vocês são fundamentais para nós. São fontes de conhecimento e são a razão de todo o nosso desenvolvimento. Do lado de lá da telinha, teve professor que se emocionou com as mensagens. E foi realmente assim, de aquecer nossos corações. Né? Foi muito emocionante saber que a gente, né, que o nosso trabalho é importante para esses jovens. Gente, que surpresa foi essa? Fiquei muito, muito, muito feliz. E eu acho que o que eu falo o nome também de outros professores, que nós estamos com muita saudade de vocês, estamos muito orgulhosos também pelo comprometimento que vocês têm apresentado ao longo desses
2 meses. Com certeza, ter o trabalho reconhecido é algo de mais grandioso que o profissional pode ter. Muito obrigado pelo carinho e cuidado de vocês. Com certeza isso faz muita diferença no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que não tem sido fácil, mas que juntos nós temos conquistado grandes coisas e temos muito ainda para conquistar. É com este sentimento de carinho e empatia que esta turma está superando o momento, com a certeza de que muito em breve estarão todos juntos novamente. E uma proposta que está em análise na Câmara dos Deputados em Brasília quer que aposentados e pensionistas suspendam o pagamento desses créditos consignados nesta época de pandemia. A proposta de suspender os empréstimos de aposentados foi apresentada por vários senadores e até a Justiça chegou a conceder uma liminar com o mesmo teor dos projetos em tramitação no Senado, mas a decisão foi derrubada. Como havia várias propostas, os senadores fizeram um acordo para apoiar o projeto do senador Otto Alencar, que altera a lei que trata das autorizações de descontos de prestações em folha de pagamento. Durante o período de estado de calamidade pública, em razão da pandemia do novo coronavírus, ficam suspensos os pagamentos dos créditos consignados em benefícios previdenciários, ou seja, só vale para aposentados e pensionistas, e pelo período de 4 meses. No período de suspensão do pagamento, não serão cobradas multas, taxas de juros e outros encargos, mas somente para os beneficiários sem atraso superior a 180 dias no pagamento das parcelas. É importante fazer isso porque essas pessoas são vulneráveis agora, são as pessoas que mais precisam de medicamentos, de assistência, de alimentação para o cumprimento das suas metas. Portanto, vamos trabalhar para aprovar esse projeto no Senado Federal. A FEBRABAN se pronunciou sobre a proposta do senador Otto Alencar. Em nota, informou que a taxa média de juros do crédito consignado é uma das mais baixas entre todas as modalidades de crédito à pessoa física. E suspender o pagamento de parcelas pode gerar redução na oferta de crédito barato e massificado, porque afeta o fluxo financeiro de bancos especializados, reduzindo a concorrência e elevando os custos para o consumidor. Os aposentados precisam desse dinheiro para comprar remédio e levar comida para sua casa. E tem muitos aposentados que estão sustentando a sua família, porque seus filhos perderam o emprego, seus netos não podem trabalhar. Então, é muito importante eles terem à disposição deles esse dinheiro para poder se manter nesse momento de pandemia. Não é um presente que vai se dar aos aposentados e pensionistas. Apenas vai transferir esses pagamentos nesses próximos 4 meses para o final do contrato. Eu entendo que os bancos podem sim dar um apoio agora a essas pessoas que mais precisam no nosso país. A gente sabe que a Covid-19 é altamente contagiosa, mas em uma mesma casa é possível uma pessoa testar positivo para a doença e outra não. Quem explica melhor sobre isso é a doutora Ana Escobar. É possível, dentro de uma mesma casa, uma pessoa vai testar, não tem sintoma nenhum, e esse teste vem positivo para coronavírus? É possível. E dentro dessa mesma casa, outra pessoa testa e vem negativo? Sim. Pessoal, é possível que numa mesma casa, por exemplo, haja pessoas que testem positivo, assintomáticas, e outras negativo, assintomáticas. E o que fazer então com essas pessoas assintomáticas que foram fazer um teste e viram que esse teste está positivo? Olha, se essas pessoas estão positivas, necessariamente elas têm que ficar afastadas das outras pessoas da casa. Tem que ficar num quarto. Se for para áreas comuns da casa, tem que usar uma máscara, por exemplo. Então, quem testou positivo necessariamente deve estar com o vírus. Isso significa ficar isolado das outras pessoas por pelo menos 14 dias. Mesmo sem nenhum sintoma? Mesmo sem nenhum sintoma. É o mais seguro para proteger as pessoas que estão à sua volta. Deu para entender? O governo francês cancelou um decreto que permitia que médicos usassem a hidroxicloroquina no tratamento de pacientes que estão em estado grave do coronavírus.
A medida adotada na França tem efeito imediato e é a primeira tomada por um país desde que a OMS anunciou uma pausa temporária na segunda-feira nos testes com hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. A organização espera o resultado de um estudo sobre segurança do medicamento até meados de junho. O que levou à revisão dos dados foi a publicação na revista científica The Lancet de um estudo alertando sobre uma maior taxa de mortalidade entre os pacientes que receberam a hidroxicloroquina. No Reino Unido, o Remdesivir, antiviral já usado contra o ebola e com eficiência contra a síndrome respiratória aguda grave, começou a ser adotado no sistema público de saúde contra o novo coronavírus. No entanto, o uso do medicamento só será liberado para os pacientes que tenham mais chances de se beneficiarem. A Comissão da União Europeia aprovou o maior plano de recuperação da história do bloco, 750 bilhões de euros. O pacote, que ainda será apresentado ao Parlamento Europeu, prevê que 2/3 do total serão subsídios a fundo perdido. Pela primeira vez em 60 anos, a instituição se dispõe a se endividar maciçamente nos mercados financeiros. E nos Estados Unidos, número 1 do mundo em total de casos e mortes por coronavírus, o presidente Donald Trump ameaçou fechar empresas de redes sociais depois que o Twitter rotulou como enganosos alguns posts em que Trump afirma que as próximas eleições presidenciais no país, em novembro, serão fraudadas. Segundo Trump, os sites de mídia social têm um viés político. Shows cancelados, eventos desmarcados, cinemas e teatros vazios. Infelizmente, esse é o cenário do nosso setor cultural em meio à pandemia do coronavírus. E esse, segundo os especialistas, é um dos setores que vai demorar mais a se recuperar pós-pandemia. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do programa Pauta Aberta o professor Paulo Camargo. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Paulo. A gente começa ali perguntando, tem como sabermos o tamanho desse impacto na cultura? O impacto é muito grande e ele é planetário, né? Porque a cultura é, digamos, a área de atividade econômica que mais necessita de público, de aglomeração, de pessoas para assistirem. Isso vai desde uma sessão de cinema até um grande show, passando por pequenos shows em casas noturnas, em apresentações de concertos, em exposições de artes visuais, em apresentações de teatro. Quer dizer, todo esse ramo de atividade no mundo inteiro está parado, porque do outro lado da cena está o público. Sem público, basicamente isso não acontece. Então, grandes lançamentos cinematográficos foram cancelados, adiados, né? E alguns filmes, inclusive, já estão indo diretamente para as plataformas de streaming. Isso é um prejuízo muito grande, né, para os produtores no filme geral, né, em termos, né, houve um lançamento neste último mês nos Estados Unidos de um filme que é a continuação de um desenho animado da franquia Trolls, que nas plataformas de video on demand, que se paga, rendeu 100 milhões de dólares, mais do que se esperava nas próprias salas de exibição. No entanto, a gente tem que pensar que cinemas em todos os Estados Unidos, que são milhares de salas, com bilheteiros, com funcionários nas bombonieres, vendendo pipocas, pessoas que transportam o material para os filmes. Então, é uma rede de trabalho muito extensa e todas essas pessoas estão, na melhor das hipóteses, em casa de licença, mas na pior das hipóteses, sem seus empregos. Né? Tem um novo cenário por aí, então, nesse sentido, relacionado aos filmes. Inevitavelmente, inevitavelmente. Porque há muitos filmes prontos que precisam ser lançados, então, logicamente, os filmes que entrariam em produção vão ter que esperar. Porque, como qualquer ramo de atividade econômica, é necessário a entrada de recursos para que se possibilite a produção de novas produções.
Então, se não há entrada, certamente vai haver um adiamento, né? Certo. Isso Paulo, falando do cinema, né? do cinema. Paulo, a gente está até falando aqui, a gente começou falando, né, infelizmente, essa crise catastrófica, né, que está acometendo o setor da cultura. Eu trouxe até um dado aqui que até me impressionou, que o prejuízo na área se corresponde a 2,64% do PIB brasileiro. Isso pode ultrapassar 100 bilhões de reais, né? Sim. Me diga uma coisa, nesse caso, eu sei que existem algumas linhas de financiamentos para a área cultural, mas não seria o caso nesse momento, talvez, de uma ingestão de dinheiro público realmente? Porque o duro é esses pequenos empresários, né, dessa área contraem um financiamento, mas tem que pagar depois, lá para frente, né? Não sei se é o caso, né? O que a gente tem de concreto nesta semana, na última terça-feira, a Câmara Federal aprovou um pacote de 3 bilhões de reais que serão distribuídos entre estados e municípios para socorrer o setor. Mas a título de empréstimo ou a título de ingestão? Gestão, que vai ser por meio de projetos de lei, de editais, editais que contemplam a possibilidade de apresentações por meio de lives e de plataformas digitais e outros tipos de incentivo, né? Para manutenção de museus, enfim. Parece muito, mas não é. Na verdade, por exemplo, no estado do Paraná, serão desses 3 bilhões, 70 milhões. É um estado que tem uma produção cultural bastante intensa. Eu não sei quanto tempo esses recursos vão demorar para chegar às mãos de quem tem fome, né? De quem não tem emprego. Muitos desses profissionais não têm carteira assinada. São pessoas que trabalham por jobs, como freelancers. E se não há atividade, não há remuneração. Só que os boletos chegam. Os aluguéis também. Eu que acompanho essa área de perto, como jornalista cultural e também como professor nessa área, percebo um desespero mesmo. Porque a vida continua e os descontos não vêm, né? Até mesmo, professor, a gente não sabe até quando essa pandemia vai, né? Esse recurso parece bastante, mas como a gente não sabe até quando vai, e depois a retomada, no setor da retomada, também, né? Isso vai levar um prazo, aí, um tempo também para se retomar, né? Isso ainda temos uma aprovação no Senado e daí a sanção presidencial, até esses recursos chegarem, e nós já estamos entrando o 3º mês de quarentena. Quer dizer, esses recursos já deveriam ter sido destinados antes. Eles estão chegando um pouco tarde, eles não estão chegando ainda, eles foram aprovados na Câmara Federal. Quer dizer, eu calculo que vá pelo menos mais um mês e pouco. E a situação é bastante grave. E é grave também do ponto de vista do que não é mensurável, do dano que isso causa para a cultura do país, né? Sem dúvida. Paulo, a gente estava falando aqui que o cinema, teoricamente, está se dando o seu jeito, colocando os filmes em plataformas on demand, o pessoal fazendo as lives em shows também tentando se virar, mas existe um segmento que até eu sou apaixonado dentro da cultura, que é o teatro, né? Que sem público não tem condições. Dentre esse meio, como você vê aí o futuro do teatro pós-pandemia? É complicado porque, por exemplo, havia vários espetáculos que já tinham reservado casas, teatros ao redor do Brasil, que já estavam no cronograma de várias casas de espetáculo e que simplesmente não serão apresentados. Algumas programações poderão ser refeitas e essas peças voltarem a cartaz mais tarde, mas não se sabe como isso vai acontecer. E repito, durante todo esse período, esses profissionais permanecem sem nenhuma remuneração. Exatamente. Porque eles geralmente não são contratados, né? CLT. Então, o teatro não existe sem a presença do público. O espetáculo teatral existe porque existe um público diante dele, né? Então, é muito incerto. E eu sei que o desespero é muito grande, né? Porque normalmente já é uma categoria que batalha muito, que trabalha muito e não ganha. Exatamente. Muito. Então, e não ganhar nada por tantos meses a fio é complicado, né? Certo. E na sua opinião, pós-pandemia, vem um novo cenário aí para a cultura brasileira? Eu acho que, inevitavelmente,
tudo isso que nós estamos vivenciando enquanto gênero humano, né? Enquanto seres humanos ao redor do planeta, mas também no Brasil por outras circunstâncias, inevitavelmente se reflete na cultura e na arte. Quer dizer, todas essas experiências que estão sendo acumuladas ao longo desses meses vão gerar obras. Inevitavelmente vocês vão ouvir falar de livros que vão contar histórias da pandemia, de músicas. A Adriana Calcanhoto está lançando um álbum de composições feitas desde que entramos em quarentena. Ela conseguiu gravar um disco em casa e vai lançar esse disco digitalmente. Quer dizer, o que está acontecendo vai servir de inspiração. Nós veremos filmes, peças de teatro, livros, poemas sobre o que nós estamos vivendo hoje. A crise, o caos, a dor sempre foram importantes para a arte. Certo. Mas esse sofrimento tem um outro lado bem complicado. É verdade. Paulo, eu estava lendo esses dias um artigo que dizia, eu queria até saber a sua opinião, falando justamente desses técnicos, né, que você falou que nessa época, infelizmente, estão sem dinheiro, né? O pessoal da área técnica, iluminadores, os holdings, os maquinistas que eles chamam, né? Dizendo que até dependendo do tempo que levar essa pandemia, essas pessoas, infelizmente, por questão de sobrevivência, eles podem migrar para outras áreas. E quando houver a retomada 100% do setor cultural, pode haver uma falta de mão de obra até. O que você acha? Que isso pode ser que aconteça? Pode efetivamente acontecer, porque as pessoas têm que encontrar um meio de subsistência, né? Ontem mesmo eu tive, em uma das minhas aulas, a participação de um cineasta aqui do Paraná, e que falou sobre o fato de ter tido que entregar o imóvel que sediava a produtora dele. Certo. Ele não conseguiu um desconto e ele teve que entregar o imóvel porque ele não tem condições de arcar com essas despesas. Pensem que esse é um exemplo, existem inúmeros exemplos e associados a essa pequena empresa existem tantos outros profissionais, né, que vão estar sendo afetados por esse processo. Tá certo. A gente queria falar mais sobre o assunto, infelizmente o nosso tempo encerrou. O Paulo Camargo, que é o professor, falando, né, dessa situação da cultura no nosso país. Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua participação. Boa tarde a todos. E a gente vai encerrando aqui o programa, e a gente vai encerrando o programa Pauta Aberta de hoje com música e homenagem de pais e filhos. Obrigado pelo seu carinho e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui na TV Evangelizar. Tchau e até amanhã. Você me dá carinho, amor e muito mais. Abre seus braços e me traz a paz. Me põe no colo e me sinto capaz de seguir meu sonho. Eu fico feliz de estar perto de ti. Me sinto forte com você aqui. É tanta sorte que me faz sorrir, sorrir de verdade.